Já parou para pensar por que a gente decide correr uma maratona? Afinal de contas, colocar o seu corpo sob estresse ao longo de mais de 42 quilômetros não é brincadeira, não é verdade? Então por que a gente decide fazer isso? Por que nós, de repente, botamos na cabeça, eu quero correr uma maratona? E eu vou treinar para a maratona, eu vou completar uma maratona. Já pararam para fazer essa reflexão? Eu, de tempos em tempos, eu faço essa reflexão. Cara, e se eu me inscrever em outra maratona? E se eu tentar baixar meu tempo? E se eu correr uma maratona agora só por diversão? Então, essas ideias, esses pensamentos começam a rondar a nossa cabeça. Esses são os pensamentos de desafio. Vem aqueles pensamentos motivacionais. Caramba, se eu correr uma maratona, eu vou ser foda, eu vou ter vencido esses 42 quilômetros, eu vou fazer um tempasso, eu vou ser reconhecido. E aí vem os pensamentos intrusivos. Caramba, acordar cedo todo dia, fazer dieta, parar de beber, tá me machucando com dor. Será que tudo isso vale a pena? Então a gente fica nesse turbilhão de sentimentos, turbilhão de emoções. E geralmente a gente passa por essa fase nesse momento que a gente está sem prova. Ou você acabou de correr uma maratona e você cai nesse momento introspectivo onde você ainda não tem uma prova-alvo, não é verdade? Já aconteceu com vocês? Eu tenho certeza que já. E eu tenho feito muito essa reflexão. E agora, o que é que eu faço? Será que eu corro só por diversão? Vou lá só para filmar, para gravar, que é muito bacana. Eu adorei a experiência que eu tive em Tóquio. Ou eu volto a correr para performance? Cara, eu ainda acho que consigo, embora tenha 46 anos, vou fazer 46 agora, eu ainda consigo correr abaixo de 2 horas e 45 uma maratona. Tá engasgado aqui na minha garganta esse tempo. Então eu fico pensando, será que vale a pena? Será que não vale? E ainda mais no meu caso, que estou me recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles. Será que eu começo a colocar todo aquele treino de novo? E se em algum momento estressar? E se eu passar pelas dores de novo? Então eu tenho pensado muito nisso. E tem várias fases, não é, desse momento de reflexão ao longo da nossa vida enquanto corredor amador. Quando eu estava no auge do meu tendão inflamado, e isso acontece com todo mundo que está machucado, eu começava a pensar, cara, eu não vou mais correr esse negócio de maratona. Eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar, já fiz as majors 2 vezes, 12 maratonas sub-3. Não preciso mostrar mais resultado nenhum para mim, para os outros, nada. E ao mesmo tempo eu penso, cara, mas por que foi que eu fiz tudo isso? Porque isso me dá um prazer enorme, um senso de pertencimento, de bater ali semana após semana, cada bloco de treino, entregar, acompanhar o processo, ver que está evoluindo, ajuda a focar, sabe? A você cortar coisas que te desviam do seu objetivo, fazer uma alimentação mais saudável, suplementar direitinho, ter rotina para acordar, para treinar, para fazer a recuperação, para fortalecer. Então o estado mental de quem está se preparando para uma prova dessa é muito bacana. É uma disciplina que você carrega para a vida. Só quem já passou por esse processo sabe o quão transformador uma maratona é. E a gente não consegue deixar de jeito nenhum. Então eu estou nessa fase que eu estou namorando ainda, se eu vou fazer maratona para curtir, para filmar, para produzir conteúdo, ou se eu ainda vou para a morte, para a performance em mais alguma maratona. Eu estou em cima do muro para decidir o que é que eu faço, mas deixar de correr maratona, isso eu não vou fazer de jeito nenhum. E ao longo desse processo eu vou fazendo várias experiências comigo, vou aprendendo, vou aplicando nos nossos alunos aqui do Corrida e Performance também. Cada aluno é um aprendizado, porque cada pessoa responde diferente. E a gente vai galgando uma metodologia muito bacana. Uma coisa que me deixa muito feliz, muito satisfeito, e Gustavo Maia estava falando sobre isso no vídeo dele, sobre a nossa síndrome de vira-lata, síndrome de acreditar em tudo que é de fora, é melhor do que o que a gente tem aqui.
E a gente tem tido resultados tão bacanas com nossos alunos, a galera fazendo sub 3, fazendo RP de 10, 15, 20 minutos na maratona. Então é uma coisa que vale a pena. Olha, o caminho é esse, tá certo, insista, motive e vai. O mesmo se aplica às pessoas que não são alunas do Corrida e Performance, mas que têm tido resultados incríveis somente aqui, ó, assistindo os vídeos. Aprendendo o que é limiar de lactato, aprendendo o que é VO2, aprendendo a distribuir os treinos ao longo da semana, fazendo periodização certinha. Muita gente, vocês não têm noção. Eu vou em alguns eventos, eu prometo que eu vou em mais eventos esse ano, a partir desse ano, mas toda maratona que eu chego, todo mundo, caramba, professor, olha, me ajudou muito, eu consegui meu RP com o seu vídeo. Eu sei que isso aconteceu com você também, então deixa nos comentários pra mim, me diga de onde você é e se os meus vídeos têm te ajudado também. E a galera chega, professor, caramba, eu consegui meu RP, cara, eu apliquei aquela técnica, aquele progressivo que o senhor mostrou, comecei a fazer o longão blocado. Eu tava correndo a maratona de Tóquio, parei lado a lado com o brasileiro e o brasileiro começou a conversar. Ei, a última parte da minha preparação eu fiz exatamente como você explica lá nos vídeos, eu fiz 32 km, depois 21, agora 15 e tal. Então assim, cara, isso não tem preço, isso vale muito a pena, muito a pena. Infelizmente a gente passa também por momentos de não reconhecimento, né? Aí que eu tava falando a questão lá do Gustavo Maia, que ele explicou muito bem, fizeram um comentário num vídeo dele, corrigindo ele, dizendo que o gringo estava certo e o gringo não estava certo. Quem estava certo era realmente o Gustavo Maia sobre um determinado tênis. Eu passo por um problema um pouco diferente, que é um problema de localização geográfica. Eu não estou em São Paulo, não estou num grande centro. Então se eu quero testar um tênis, eu compro o tênis e eu testo. As marcas não me mandam tênis para testar. Tem uma parceria legal com a Trilha Esportes, a Trilha Esportes me manda os tênis, eu indico lá os compradores para eles e funciona super bem, inclusive ajuda aqui o canal, mas nenhuma marca chegou e falou, Valdir, olha aí, testa esse tênis aí, vê se esse tênis é bacana. Simplesmente por eu não estar em São Paulo. E santo de casa também não faz milagre, olha só que interessante, né? Como que a gente é testado a todo momento. Outro dia, um seguidor lá do Instagram, se você ainda não segue o Instagram tá aqui, Corrida e Performance, um seguidor foi lá no meu direct e falou assim, professor, por que o senhor não foi embaixador da Maratona de João Pessoa? Eu nem tinha me tocado disso e fiquei, né, fazendo uma reflexão, falei, caramba, eu não fui porque não me convidaram, e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Mas assim, quando a gente começa a fazer uma reflexão no geral, você vê e fala assim, caramba, nem os de casa valorizam a gente, quiçá o povo de fora. Então, algumas coisas começam a fazer sentido. Mas, o que eu faço? Coloco tudo isso de lado e continuo aqui. Continuo entregando conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, tentando levar sempre o meu melhor. E sabe qual é a minha maior recompensa? São os resultados que vocês têm. É falar, olha, eu consegui fazer minha primeira maratona com a sua ajuda, eu consegui baixar meu tempo com a sua ajuda. Sempre que termina uma prova, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Vitória e tantas outras pelo Brasil e fora do Brasil, as pessoas vêm falar comigo, sabia? Vai lá no meu direct e fala, professor, deu certo. E às vezes a gente nunca nem trocou uma mensagem. Seguiu o que o senhor explicou lá no canal e ó, baixei o meu tempo em 5 minutos, 10 minutos, qualifiquei para Boston, só seguindo as suas dicas. E eu acho isso muito bacana mesmo. Então, pessoal, é isso. É conversar um pouquinho, falar para vocês que maratona não é brincadeira, independente se vocês escolham treinar para performance ou treinar para completar a prova, para se divertir, ainda é maratona, ainda vai te colocar no foco, ainda vai transformar a sua vida. E o que acontece no caminho, esses percalços, a gente deixa de lado e segue a nossa vida, tá bom? Falei. Foi mais desabafar do que entregar alguma coisa de aplicação prática para vocês, mas também faz parte. Acho que esse comentário, uma coisa que eu valorizo muito aqui no canal é essa credibilidade, esse acesso, esse espaço que vocês têm para comigo e que eu também tenho para com vocês. Então, acho que era muito justo e honesto nesse momento de reflexão bater esse papo aqui com vocês, tá bom? Se gostaram, dá uma moralzinha, dá um like, se inscreve no canal e bora pra frente. Tem muita coisa sobre corrida pra gente falar aqui no canal ainda, tá só começando. Bora!